Saudações pessoal, o meu nome é Geraldo, professor de Química deste canal, Química em Série TV. Este é o nosso canal este que vai abordando sobre a Química a partir do seu surgimento até nos dias de hoje. Para começar, importa convidar-te para se inscrever no canal se não é inscrito, deixe o seu comentário, compartilhe com os seus colegas para que o conteúdo chegue para mais pessoas. Então, importa definir que a história do surgimento da Química ela foi vivida a partir dos primeiros anos da existência da humanidade, na qual os seres humanos eles construíram a Química na medida em que respondessem às suas necessidades diárias. Um dos marcos mais importantes foi a descoberta do fogo, porque o fogo é considerado o primeiro laboratório de Química na Antiguidade. A maioria dos historiadores eles passam a contar exatamente a história do surgimento da Química a partir dos anos 4000 a.C., visto que esse ano houve muita produção de medicamentos, perfume, cerâmica, vidro, tinta e muito mais produtos criados ou produzidos naquele tempo, e nós sabemos que esses todos a Química está lá. Um século depois, nos anos 3000 a.C., houve muita extração e produção de metais. Então, no século V, existiu um cientista chamado o Empédocles. O cientista este denominado cientista dos quatro elementos, porque ele propôs a teoria dos quatro elementos. Segundo ele, dizia que todas as matérias da natureza são compostas por quatro elementos: fogo, terra, água e ar. E esses quatro elementos, em forma de representação e distinção, eram escritos dessa forma. O primeiro representava ar, sequer. Segundo, fogo. Terceiro, terra. E por último, água. Então, como é que nós poderíamos distinguir uma matéria da outra? A distinção desta matéria da outra seria a composição de cada matéria em relação a esses elementos. Uma substância, um elemento poderia ser caracterizado por fogo, poderia ser caracterizado por ar, por aí em diante. Esta foi a filosofia acreditada naquele tempo do Leócipo e Demócrito, aliás, do Empédocles. Leócipo e Demócrito, nos anos 400 a.C., estes foram dois cientistas que proporam a primeira teoria atômica, ou melhor, a filosofia atômica. Essa foi conhecida como a filosofia atômica. Isso nos anos 4400 a.C. De acordo com esses dois filósofos, eles acreditavam que tudo que existe na natureza era composto por átomo. E o que seria átomo? Átomo seria algo indivisível ou indivisível, visto que A em latim S significa 100, tomo significa divisão, então juntando tudo isso significa indivisível. O átomo é conhecido sendo uma partícula não divisível de forma conclusiva. Então eles acreditavam que toda a matéria na natureza é composta por átomo, matéria e vácuo. Então nos anos 350, 350 anos antes de Cristo, existiu o cientista Aristóteles, assim como muitos de nós conhecemos. O Aristóteles ele inspirou-se na teoria dos quatro elementos do Empédocles e concluiu que cada elemento apresenta características opostas. Essas características são quente, frio, úmido, seco, entre aqueles quatro elementos do Empédocles. E ele acreditava que era possível converter o fogo em terra pelo fato de terem qualidades comuns, que é o seco, e terra em água também por possuírem qualidades comuns. Mas de forma representativa, é desta forma que Aristóteles representou esses elementos e essa composição desses elementos, essa aqui. Então, nunca se fala da história do surgimento da química sem que se fale de alquimia, porque na sociedade primitiva, isto na antiguidade, existiram os filósofos denominados alquimistas. Quem são os alquimistas ou o que é alquimia? Alquimistas são as pessoas que praticavam essa atividade
ou essa cultura. Porque definindo a alquimia é uma tradição antiga que visava a purificação, maturação e transmutação das substâncias e objetos. Mas muitos consideram a alquimia sendo o antepassado da química moderna, pelo fato de a alquimia ser a parte mais criticada da história do surgimento de química para a química moderna. Então, esta alquimia, um dos maiores objetivos dos alquimistas era a busca da pedra filosofal. E para poder atingir esta pedra filosofal, era necessário que passe em 4 estágios, na quais os estágios são os seguintes. O primeiro estágio era o negredo, assim que era a cor preta e representava a decomposição de uma determinada substância ou metal. O estágio segundo é o albedo, a cor branca, e significava a purificação. O terceiro estágio era a citrinitas, a cor amarela, que significava a transmutação. E o quarto e último estágio era rubedo, cor vermelha, que significava a conclusão. Mas falando da pedra filosofal, não sabemos o que exatamente é pedra filosofal. Então vamos explicar aqui um pouco o que é pedra filosofal. Pedra filosofal era um objeto ou substância lendária com poderes incríveis, capaz de transformar qualquer metal em ouro, na qual este foi um dos maiores objetivos da alquimia, que é a criação da pedra filosofal, passando daqueles 4 estágios. Então, eles acreditavam que depois de atingir esses 4 estágios e ter essa pedra filosofal, eles poderiam transmutar qualquer metal em ouro. Deslumbrante, né? Para fora da transmutação de metais em ouro, eles acreditavam que através da pedra filosofal poderiam criar também, ou poderiam transmutar também uma pedra normal em elixir da longa vida. Elixir da longa vida, isso seria uma determinada substância criada com a pedra filosofal ou produzida pela pedra filosofal, de modo que um ser humano que pudesse tomar aquela substância transmutada pela pedra filosofal, ele teria a vida eterna, não morreria. Isso, ter a vida eterna, era também um dos objetivos dos alquimistas. Não só a panaceia, este também seria o remédio para curar todas as doenças. Eles acreditavam que qualquer tipo de doença que existe na natureza, ele pudesse ter cura através da pedra filosofal. E também o alcaeste. Este seria o solvente universal. O solvente universal que poderia dissolver tudo que existe na natureza. Através desta pedra filosofal, segundo eles, acreditavam que isso poderia acontecer. E por fim, tentavam também criar homúnculos. Eu sei que homúnculos seriam os pequenos seres humanoides criados artificialmente através desta pedra filosofal. Então, os alquimistas, eles acreditavam que isso poderia acontecer depois de atingir essa pedra filosofal. E nesta época, existiram esses povos que praticavam essa atividade. E os povos existiram em todo o mundo. Neste caso, na África, Ásia, América, assim como nós podemos ver aqui a descrição desses locais onde foram praticados. E na época do Renascimento existiu o Rosa Paracelso. O Rosa Paracelso, ele foi filho de alquimistas e ele viu alguns marcos da alquimia, e ele acreditava que através da alquimia era a fonte de produção de medicamentos. Era fonte de produção de medicamentos porque em árabe, a alquimia significava a química naquela época. Então, o Paracelso foi o primeiro professor médico a reconhecer que os médicos exigiram sólidos conhecimentos acadêmicos, né? Nas ciências naturais, mais concretamente na química. Porque ele foi o primeiro a aplicar a química na medicina na história. Ele foi o primeiro a aplicar a química na medicina
uh, assim, a aplicar a química na medicina. E isto foi resumido em iatroquímica. Iatroquímica foi a denominação desta transição. Então, por um tempo depois, existiu o Robert Boyle. Esse é o considerado revolucionário de química, aquilo que é a retirada da química, da alquimia para a química como ciência. Então, o Robert Boyle, ele confrontou as teorias dos 4 elementos de Aristóteles, aqueles 4 elementos que falamos lá em cima, e criticou também a concepção dos alquimistas. E a partir dali, a química passou a ter sentido, pelo fato dele ter introduzido o método científico através das suas pesquisas para a elaboração e produção do seu livro, que lançou nos anos 1661. O livro este denominado Químico Cético. A partir daquele tempo, através das suas pesquisas para a elaboração e produção do seu livro Químico Cético, o Robert Boyle tornou a química como ciência e ele foi considerado como o pai da química. Então, como a ciência é dinâmica, não é estática, por um tempo depois existiu um cientista, este na tela, George Ernest Stahl. Ele propôs a teoria do flogisto. Muitos chamam de flogístico, mas também não foge muito daquilo que é o flogisto. Ele propôs a lei do flogisto porque ele tentava explicar a combustão. Este é o nosso cientista, o Ernest. Ernest, ele acreditava que os corpos combustíveis possuíam uma matéria chamada flogisto, liberada ao ar durante o processo de combustão. Isto significa que quando nós colocamos alguma coisa, um elemento combustível em processo de combustão, ele libertava o flogisto. Mas esta ideia não foi tão assim aplaudível depois de aparecer o segundo e maior revolucionário da química, que é o Antoine Lavoisier, o mais conhecido na química. O Antoine Lavoisier, por sua vez, derrubou essa teoria do flogisto. E ele explicava que quando os elementos entram em combustão, praticamente, estão em uma reação química. E nesta reação contém lá compostos liberados ao ar. Houve um erro aí na ortografia do nosso slide, mas presta atenção só no que se diz. O que é que seria isto que se liberava para o ar? Seria o oxigênio. Neste caso, o Antoine Lavoisier descobre o oxigênio e aquilo que o nosso antigo cientista, o Ernest, não conseguiu explicar o que se liberava para o ar, o que é que era. Mas não só, ele explicava que o fato de ele não acreditou aquilo depois dele ter feito a combustão de duas matérias, que é o papel e o metal de chumbo. E ele explicava que o fato combustão de matérias orgânicas e calcinação de metais. O que é que ele fez? O Antoine Lavoisier, depois dele ter feito a combustão do papel, ele foi entender que a massa do reagente não foi igual à massa dos produtos. Isto é, o papel, antes de ser queimado, o peso dele foi diferente com o peso da cinza. E o metal, quando ele fez a calcinação do metal, ele foi entender que o metal, ao andar do tempo, ele aumentava a sua massa. Então, aquilo levou um pouco mais a dúvida do Antoine Lavoisier para poder perceber exatamente daquilo que é a teoria do flogístico do Ernest. O Antoine Lavoisier explicava que o facto dos metais aquecidos aumentarem a massa não poderiam ter perda do flogisto. Por quê? E se isso fosse verdade, o flogisto só deveria ser
o valor negativo. E porque sabemos que uma substância que é liberada vai fazer com que a outra fique com uma massa menor. Então, foi um dos maiores avanços do Antoine Lavoisier, e ele deu os seus primeiros passos também. Então, a partir dessas duas experiências que ele fez, ele levou também, ele impulsionou a criar a lei de conservação de massa. A lei de conservação de massa, ele usou uma balança esta que está na tela, para poder explicar depois, antes e depois das reações, o que é que acontece. Ele foi entender que em qualquer transformação química feita em recipiente fechado, a soma das massas dos reagentes é igual à soma da massa dos produtos. Assim como nós podemos ver o exemplo lá embaixo, o magnésio mais oxigênio. O magnésio tem 24 gramas e 16 gramas para o outro. Os reagentes no total somam 40 e no produto também somam 40. É a partir deste momento em que Antoine Lavoisier ele declarou a lei da conservação de massa, porque ele fez o estudo através de uma balança igual a esta. É um recipiente fechado antes e depois de alguns produtos, e ele foi constatar que sempre tem a mesma massa. Então, depois desses avanços que Antoine Lavoisier deu, a química distancia-se da religião, da magia, tornando a química moderna. Aqui derrubou todas as teorias falsas, digamos assim, entre aspas, não falsas, mas sim as teorias menos aplaudíveis, no caso a partir das alquimistas, do Ernest e por aí. E Antoine Lavoisier, a partir desta época, foi considerado o pai da química moderna. Esta foi a nossa primeira aula, só para dar o primeiro pontapé daquilo que é a nossa aula, a história do surgimento da química. Compartilhe para chegar a mais pessoas, inscreva-se no canal se não é inscrito, deixe o seu comentário, ajude-nos a crescer e até a próxima aula. Obrigado por assistir o nosso vídeo, esperamos por vocês. Obrigado.